conecta os versículos da Bíblia. E no dia seguinte, na terça-feira, tudo normal. Eu passei muito mal do nada. Eu estava lendo a Bíblia, me deu um sono, aquele sono quando a gente toma antialérgico. E eu dormi, apaguei. Acordei num susto, gelado, com falta de ar. Passei muito mal, pastor. E quando chegou a noite que eu entendi. Fomos no monte, eu e Marcelo. Quando nós descemos, que eu pego o telefone, o pastor pega na quarta. Eu falei, agora está explicado por quê. Mas, sem delongas, eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Amém? Na minha Bíblia diz, a ira de Deus contra o pecado. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, por causa da sua maldade. Impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber que claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conhecem algo sobre Deus, mas não o adoram, nem o agradecem. Em vez disso, começam a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornam-se tolos. Trocam a grandeza de Deus, do Deus imortal, por imagens de seres humanos mortais, e também como aves, animais e répteis. Só até aqui, depois eu continuo. Deus, ele nos ama, mas o que nesse pedaço nessa passagem, Deus, ele diz que ele tem uma ira contra o pecado. Deus, muitas pessoas esquecem, mas Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina completamente o pecado. Mas o pecado, ele nos ronda. A nossa carne, se ela estiver, como é que eu posso dizer, cheia, se a nossa carne grita para o pecado, porque ela está colada com a nossa alma. O nosso espírito não. O nosso espírito, se o espírito estiver cheio, ele se inclina para Deus. Ele fica sensível à voz de Deus. E não tem espaço para o pecado. Mesmo nós sendo pecadores, é estranho até de entender como é que funciona. É difícil entender. Mas o pecado, ele vai nos rondar sempre. E Deus, ele está irado com o pecado porque desde a criação, desde a queda de Adão, desde Noé, Abraão, o pecado, ele sempre vem, ele sempre volta. Ele sempre vai continuar vindo e vindo e vindo até o final. Até quando Deus escolher os verdadeiros e levar para o reino. Mas a Bíblia também garante que não são todos que vão acessar o reino de Deus. Mas nós temos que se agarrar nessa promessa, porque Deus nos escolheu. E se Deus nos escolheu para nos levar para o reino, nós não podemos ter pecado. Não dizendo que nós não vamos pecar, porque nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, mas nós não podemos permanecer no pecado. Nós não podemos viver do pecado. Tem pessoas hoje em dia que olham para o pecado, conhecem o pecado, conversam com o pecado, levam o pecado para dentro de casa, namoram com o pecado, apresentam o pecado para os pais. Os pais se associam com o pecado, acham legal, casam com o pecado, moram junto com o pecado, acham o pecado normal, passa o pecado para frente e fala para as pessoas que é bom pecar. Influenciam pessoas ao pecado. Verdade. Isso é normal, gente. Isso é normal.
E é muito, às vezes, pesado você ver um pai, um filho, às vezes uma mãe, uma filha, achando isso normal. Às vezes o pai chega, vamos tomar uma, filho. Ou o filho chega, pai, vamos cigarro. Pai apresentando conteúdo adulto para o filho. Desculpa até estar falando essas coisas, mas é isso que é o mundo de hoje. A gente não tem menção de como era Sodoma e Gomorra, mas se a gente lê a Bíblia, a gente entende mais ou menos como é que é. Eu creio que o mundo de hoje está pior. Se Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, é porque Ele ia fazer, porque o pecado estava subindo. O pecado subiu. As narinas do Senhor fediam, cheirava mal. E é o que está acontecendo hoje em dia também. Ninguém sabe o dia nem a hora que tudo vai acontecer. Eu não sei, os anjos não sabem, só Deus. Mas Deus, Ele está irado com o pecado. Porque ele está cada dia pior. E eu queria pular agora para o versículo 28. No versículo 28, vai dizer o seguinte: uma vez que consideram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizesse coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda a espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar, desobedecem aos seus pais, não têm entendimento, quebram promessas, não mostram afeição, nem mesmo misericórdia. Sabem que, de acordo com as justiças de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a pecar. Que é pior, e o que é pior, incentivam outras pessoas a fazê-lo. Voltando aqui um pouquinho, as pessoas que viram o que Deus fez, tudo que Deus construiu, elas tentaram desconstruir tudo. Elas começam a inventar coisas que confundem a própria mente. Eles se convencem primeiro daquilo ali para tentar convencer as outras pessoas, usando versículos, às vezes até da Bíblia isolado, para fazer daquilo ali uma regra e fazer com que aquelas pessoas começam a viver daquela forma. Eles falam até assim: Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas Deus mudou? Deus tem que fazer, tem que ser de conforme eu, ou eu tenho que virar de conforme a Deus? É o empregado que se adequa ao patrão, ou é o patrão que se adequa ao empregado? É assim com Deus. Nós temos que se adequar ao que está escrito na palavra. Nós não temos que ficar dando ouvido a pessoas, falsos profetas, que falam, que pervertem a Bíblia. Falam coisas que só para maciar o ego, a vontade, alimentar os desejos da carne, para dizer que aquilo ali é comum de se fazer. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Tudo que foi dito aqui. Mas o que me chamou mais a atenção foi o final. Que o pior é o que incentivam os outros a fazê-lo mesmo. Que incentivam ou que influenciam. É a mesma coisa praticamente. Hoje nós temos influenciadores grandes, enormes, que poderiam muito bem estar pegando essas milhões de pessoas que o seguem e estar falando do amor de Deus. Essas não poderiam, assim, tem pessoas que estão trabalhando, que estão apresentando seus negócios, tudo bem. Mas tem outras não, que fazem coisas que incentivam a outra a pecar.
que incentiva a outra a tropeçar. O inimigo não precisa nem que a pessoa caia de vez, ele só precisa de um leve tropeço para ele poder levar aquela alma, para ele poder segurar aquela alma com força ali. Mas Deus, ele é maior, mas nós temos que ter o discernimento, entender que nós sabemos, nós conhecemos a Deus. Então nós temos que ver coisas que são boas para nós, que é verdadeiro. Não ouvir as coisas que nos influenciam a tropeçar, a cair, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que nós caímos, ele quer que nós venhamos a tropeçar. E eu queria confirmar essa palavra no livro de Mateus 18. A gente volta um pouquinho atrás. No livro de Mateus, capítulo 18. No seu versículo 6. Romanos 1 vai dizer que a ira de Deus contra o pecado. Aqui vai dizer a advertência para não causar o pecado. Deus primeiro ele adverte. Deus primeiro ele fala o que nós não devemos fazer. Para que ele não venha se irar contra o povo. Para que as pessoas não venham a cair, Deus avisa. E olha o que está dizendo na palavra aqui no capítulo 6. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que com quem a mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho no pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis. Aqueles que as provocam terão sofrimento maior ainda. É uma continuação praticamente da palavra. Porque todo aquele que influencia um justo ou um pequenino do Senhor a pecar, ele é pior do que aquele que caiu. O sofrimento dele vai ser pior. Mas não é por isso que nós devemos dar ouvidos. Nós não temos que dar ouvido ao inimigo. O inimigo ele vem escondido. Ele não vem se mostrando quem ele é. Então nós temos que entender que todos esses que tentam nos influenciar a pecar, eles estão sendo usados pelo inimigo. Então nós não temos que dar ouvido. Mas como é que confessa o pecado? Como é que abandona? Se você não quer confessar para todo mundo, confessa para o Senhor. Aqui diz que todas as manifestações do bem visam ao arrependimento. Então o primeiro passo de alcançar a misericórdia de Deus é se arrepender verdadeiramente. Todo aquele que se arrepende verdadeiramente, Deus não resiste a um coração quebrantado. Se arrependeu verdadeiramente, confessa o pecado, pede perdão a Deus. O que Jesus falava quando ele curava? Ele falava que Deus, você agora me serve, você agora é meu escravo? Não. Vai, não peques mais. A tua fé te curou. Então vai, não peques mais. É se arrepender de verdade. Não adianta nada. Jesus curava e não falava, vai lá e continua a fazer tudo que você fazia antes, que está tudo bem. Não, vai, não peques mais. É mudança de vida, é mudança de caráter. Para mudar o cenário da nossa vida, primeiro precisa mudar por dentro, mudar o caráter. Lá em Mateus vai dizer que todo aquele que tem um coração de criança, esse sim herdará o reino dos céus. Porque criança não tem pecado. A criança é pura. A criança ela não tem, se você briga com ela hoje, daqui a pouco ela fala, vamos brincar. Ela não tem pecado. É por isso que a fúria do inimigo é grande com as crianças. Mas para confirmar essa palavra, eu queria ir lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Para finalizar. Gente, eu não sei o que Deus quer falar. Mas foi os versículos que Deus tocou o meu coração de falar essa noite.
Êxodo capítulo 20, no verso 5, que vai dizer: não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Foi tudo que Moisés falou lá atrás. Ele já vinha advertindo o pecado desde lá do início. Lucas falou da advertência, mais uma vez da advertência do pecado. Por fim, o julgamento de Deus. Deixou chegar na mão de Deus, acabou. Não tem um que possa tirar da mão do Senhor. Isaías 43, versículo 10, se eu não me engano, vai dizer isso, né? Eu acho que, se eu não me engano, é isso. Não há um que possa tirar do agir. Ninguém pode atrapalhar o agir de Deus. Tudo está no controle do Senhor. E eu estava falando hoje na loja, mais cedo. Eu usei até um termo na palavra passada, que o inimigo, ele não vem vestido de inimigo. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes o diabo, ele não vem de chifre pintado de vermelho com rabo. Então, quando nós entendermos que o diabo está ao nosso derredor, esperando um deslize, um tropeço, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: fugir da aparência do mal. Ela não diz para nós fugirmos do mal, porque o mal, quando ele está vestido de mal, ele está para a luta, ele está para a guerra, ele está guerreando, ele está ali se mostrando como ele é. Mas agora, fugir da aparência do mal é fugir de como o mal se disfarça para nos fazer tropeçar. Foi como eu estava falando na loja. Eu falei da palavra. Moisés bateu de frente com o mar vermelho. Deus falou para ele fugir? Não, falou para ele prosseguir. Deus abriu o mar para ele passar, correto? Beleza. Josué viu a muralha. Deus falou para ele voltar? Não, Deus falou para ele atravessar. Ele quebrou a muralha. Davi tinha um gigante. Deus falou para ele voltar? Não, foi para o gigante. Matou o gigante. Agora Deus fala para fugir da aparência do mal. Porque se nós fugirmos sim da aparência do mal, a gente resiste ao diabo. E quando a gente resiste ao diabo, ele foge de nós. Mas ele sempre vai voltar. Mas se a gente sempre resistir, ele vai sempre embora. Então nós temos que nos fortalecer. Eu já finalizei. Só aconteceu algo comigo que eu não estava conseguindo administrar o meu tempo. 24 horas para mim era pouco. Eu não estava difícil. E eu falava para as pessoas: você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar, você tem que subir monte, você tem que buscar se fortalecer. Mas eu não estava fazendo. E eu falei: cara, eu estou sendo hipócrita. Como é que eu vou falar para as pessoas fazer algo que eu não faço? Se me perguntarem algo da Bíblia, como é que eu vou falar que eu não sei? Que crente eu sou? Então eu determinei algo na minha vida. A partir de hoje eu decretei em nome de Jesus coisas na minha vida. Coisas que vão fazer com que eu rompa. Porque Deus fala isso. As minhas orações agora é pautada na Bíblia. Eu falo: Senhor, na tua palavra diz isso. Então nós temos que fazer isso também, porque quando a gente se fortalece, a gente constrói a casa na rocha. Porque todo aquele que constrói a casa na areia, ou qualquer vento derruba, vai lá ter que construir tudo de novo. E é cansativo. Agora, quando você constrói a casa na rocha, que está aqui, o que Deus deixou pra gente como bússola, pode vir o que for. Vento, tempestade, furacão, qualquer coisa vier, não nos derruba. Então,